Oi pessoal, Tio Nezo passando aqui pra falar pra vocês que o episódio 3 vai estar passando nesse tempo que tá aparecendo em algum lugar por aqui na tela, sabe? Apesar que sou eu que edito, mas eu não sei aonde vai estar. Mas tá aí! É que ultimamente o YouTube não tem entregado tão bem os vídeos dessa temporada, ou talvez seja pessoal comigo, mas tudo bem. E por isso eu decidi trazer esse episódio especial com a parte 1, 2 e 3. Mas é isso, valeu e bora pro anime! Essa é a história onde o grande herói perde seus poderes e acaba em uma escola de heróis, como um garoto comum com o objetivo de fazer amigos, enquanto tenta ocultar o seu verdadeiro poder e identidade. Oi! Eu sou o Tio Nezo e trago um anime dessa temporada que começa com a batalha entre o grande herói e o rei demônio. O demônio lança um meteoro contra o herói que consegue se defender usando uma pedra destruindo o meteoro, fazendo os dois decidirem se atacar com suas habilidades mais poderosas, para assim decidirem esse duelo de uma vez por todas. Ficando exaustos com o decorrer da batalha que finalmente termina com os dois sendo perfurados por ambas as espadas, dando início a uma nova era, mostrando a escola de heróis, onde um garoto estava bem empolgado percebendo que os alunos se cumprimentavam e pensando que era assim que pessoas normais faziam amigos. O garoto anda no corredor bem feliz enquanto dava bom dia para todos. Alguns alunos até comentam sobre ele ser muito engraçado e nosso prota caminha na direção deles, se apresentando como Blade e falando que tinha o objetivo de fazer amigos. Uma menina até pergunta se ele queria ser seu amigo, deixando o Blade bem empolgado porque tinha conseguido fazer 4 novos amigos e se continuasse assim, ele poderia chegar nos 10 amigos, ou até mesmo nos 100 amigos, fazendo seu sonho se realizar. E antes de continuar, eu queria pedir a forcinha de vocês para ajudarem esse iniciante a realizar o seu sonho dos 10 mil inscritos, porque eu sei que vamos conseguir crescer bastante a nossa comunidade. Mas para isso eu preciso que vocês deixem a sua curtida, comentário, inscrição e compartilhem bastante esse vídeo para continuar recebendo esse conteúdo de qualidade duvidosa todos os dias, além de ajudar esse iniciante a realizar o seu sonho. Mas bora pro anime. Uma menina chega perguntando por que o garoto estava gritando tanto no meio do corredor, deixando o grupo com um pouco de medo, já que a garota era a melhor aluna da escola, conhecida como a Imperatriz da Chama, e seu nome era Ernest Fleming. Ela até deixa o clima meio pesado enquanto o nosso prota se apresentava todo feliz. Os alunos até tentam explicar que ele era um aluno novo, porém Ernest fica meio incomodada, dizendo que aquela escola só admitia aqueles que queriam se tornar heróis para proteger o mundo, e ninguém poderia entrar tão tarde assim no ano letivo. Mas Blade diz que não tava nem aí pra esse lance de herói e só queria fazer novos amigos, deixando a menina ainda mais irritada com isso, enquanto o garoto se lembrava que precisava falar com o diretor, pedindo pra ela levá-lo até a sala dele. Ernest reclama um pouco, mas leva o garoto, batendo na porta e dizendo que tinha trago um pirralho que estava quase chorando. E uma voz manda eles entrarem, deixando a menina assustada quando nota o rei no lugar do diretor, se ajoelhando e ficando toda boba, enquanto Blade agia normalmente como velhos amigos. Ernest até se desespera um pouco, perguntando se o garoto não sabia quem era aquele homem, e pedindo desculpas pelas idiotices dele, mas o garoto sabia que aquele homem era o rei, que estava dando risada dos dois, dizendo que o antigo diretor tinha falado sobre aquela garota e sabia que ela era excepcional, deixando ela toda boba quando descobre que agora o rei seria o novo diretor. Porém o rei interrompe a garota e diz que ela já podia ir embora porque ele precisava falar com o garoto, deixando ela com uma certa inveja, mas tudo bem. E assim descobrimos que o garoto era o grande herói do início que lutava contra o rei demônio, enquanto o rei falava que queria recuperar os poderes dele, mas Blade só queria ser uma pessoa normal. Porém, o rei disse que queria mudar o currículo da academia para que o garoto recuperasse os seus poderes, já que tinha ouvido que a batalha entre o herói e o rei demônio terminou em empate, com os dois ficando sem poder. E mais tarde, no mesmo dia, vemos Ernest ficando indignada ao ver o garoto no campo de treinamento, falando que aquela era classe avançada, então só os melhores podiam estar ali. Porém, o garoto disse que fez o teste para salas inferiores, mas mandaram ele para lá, deixando a
garota ainda mais irritada, enquanto ela falava que com toda certeza ele tinha usado a sua influência com o rei, ou tinha subornado alguém, ou até mesmo podia ter entrado pelas portas dos fundos, porque com toda certeza ele estava trapaceando, porque jamais aceitaria alguém tão desleixado como ele. Mas o garoto diz que ele realmente estava focado em fazer 100 amigos, então não era desleixado, e assim voltamos para ele se apresentando para todos no campo de treinamento, todo feliz. Ernest se irrita novamente e manda ele escutá-la, então Blade vai até ela colocando a sua mão na cabeça da garota, deixando ela muito envergonhada e tentando acertá-lo com sua espada, mas o garoto desvia facilmente, com maestria, fazendo a garota notar que talvez ele não fosse tão bobo assim. Uma garota de cabelo azul chega dizendo que o instrutor estava chamando todos, e Blade se apresenta todo entusiasmado. A menina até fica meio apreensiva, mas Ernest manda ela se apresentar, então ela diz que se chamava Sophie, e aparentemente não era tão adepta à socialização dessa forma. Nós te entendemos, Sophie, nós te entendemos. Enquanto isso, Ernest ia até o instrutor falando que queria testar a força do garoto, em um tom levemente ameaçador, fazendo o homem concordar. E damos início ao teste, onde a garota diz que ele só seria aceito nessa classe se conseguisse cortar aquela armadura de ferro mágico, já que isso era algo que todos os alunos da classe conseguiam fazer. Blade fica todo empolgado imaginando que a segunda forma da sua técnica seria o suficiente, deixando todos de boca aberta, causando um impacto tão grande que destrói uma parte da muralha da escola, além de rasgar as roupas de todos e jogá-los para longe, deixando apenas Sophie em pé. E Ernest vai até o garoto perguntando quem ele era de verdade, deixando ele meio preocupado, notando o estrago que tinha feito, dizendo que era uma pessoa normal e mediana. Mas deixamos isso de lado e vamos até o almoço, onde o garoto se senta com Ernest. Ele até chama seus amigos, mas a garota diz que todos tinham medo dela. Ele pergunta o motivo, mas não tem uma resposta, enquanto comia todo feliz o seu curry. A garota começa a pedir desculpas, falando que ela estava totalmente errada sobre ele, mas o garoto diz que não ligava pra isso, deixando ela irritada, mas ele diz pra ela não se incomodar com isso, já que ele nem se lembrava do que ela estava falando. Blade ainda agradece ela porque achava que não iria conseguir fazer amigos, e estava muito feliz por ela ser a sua primeira amiga, deixando a garota muito envergonhada. E assim a noite chega e a menina começa a se trocar, se sentando na cama e ficando toda boba, que finalmente tinha conseguido fazer seu primeiro amigo, mas é interrompida por sua espada, que começa a se mexer, fazendo ela se lembrar do primeiro dia que ouviu uma voz vindo dela, que mandava a menina pegá-lo, fazendo seu cabelo mudar de cor e mandando ela destruir tudo. E na manhã seguinte vemos a garota lutando contra Leonard, que tinha uma lança bem diferenciada. Blade até torcia arduamente pra menina, mas a luta não dura tanto assim e ela derrota o garoto facilmente, enquanto emanava uma aura de ódio partindo pra cima dele, mas conseguindo se controlar. Blade percebe que algo estava errado, enquanto algumas meninas comentavam que a garota estava assustadora hoje. Ernest chama sua próxima desafiante, que seria Sophie, que falava pra garota que se ela continuasse assim, iria não conseguir completar a frase, porque ela é interrompida pela garota, que parte pra cima dela, tendo um duelo até que equilibrado. Porém, Sophie acaba admitindo a sua derrota quando Ernest usa uma magia de fogo. A garota termina o duelo ofegante enquanto desafiava a Blade, dizendo que aquele poder não seria nada se ela conseguisse desviar, mas o garoto nota que ela não estava bem, mas mesmo assim a menina continua o desafiando e acaba desmaiando, fazendo o garoto levar ela às pressas até a enfermaria. E lá vemos uma conversa entre Blade e a médica, que dizia poder curar qualquer ferida, podendo até mesmo ser feridas fatais, mas ela não conseguia tratar de maldições. Ernest acorda bem desorientada, enquanto o garoto explicava sobre o desmaio dela, deixando a menina desesperada, perguntando se tinha feito algo de mal a alguém, mas ele responde que ela só desmaiou, enquanto a médica tentava explicar o motivo do desmaio, mas acabava sendo interrompida pela menina, que consegue sair da sala com a ajuda de Blade, dizendo que estava tudo bem. E lá vamos nós pra noite, onde vemos o nosso herói invadindo um lugar da escola para ter acesso às informações da garota. Blade acaba descobrindo que ela tinha uma espada demoníaca e se chamava Asmodeus.
E assim ele vai até a garota, dizendo que precisava ter uma conversinha particular porque ele tinha descoberto o segredo da sua espada. Eles vão até o campo de treinamento e Blade explica que aquela espada tinha vontade própria e dava ao seu portador um poder gigantesco, mas a espada ainda não tinha reconhecido a garota como seu proprietário. Ernest conta que acabou encostando na espada quando tinha apenas 6 anos e não imaginava que aquilo era um item amaldiçoado que estava em posse da sua família. Aliás, a espada até tentava tomar posse do seu corpo, desejando destruição e carnificina. Ela ainda diz que conseguia suprimir esse desejo, mas ela podia ouvir a voz de Asmodeus quando abaixava sua guarda, igual na noite passada. E a única forma dela conter isso seria fazendo a espada reconhecê-la como sua dona. Porém, se ela perdesse o duelo, iria libertar um demônio, e isso era o seu maior medo. Mas Blade acalma a menina, mandando ela não se preocupar, já que ele estava preparado para cortar qualquer coisa que aparecesse, mandando a garota confiar no seu poder enquanto olhava para o estrago da muralha. Ela sorri e decide confiar no poder do garoto, indo até o centro do campo de treinamento e pedindo para a espada levá-la até o reino do demônio, para assim começar o desafio, fazendo surgir um tornado de fogo, se deparando com o demônio aprisionado e mandando ele se submeter a ela, mas ele mostra resistência e inicia um combate de chamas, enquanto Blade enfrentava um demônio chama, que era bem fraquinho, tanto que ele derrotou ele com um tapinha. E voltamos pro combate de Ernest, onde ela invoca a sua espada e continua seu duelo contra o demônio, saindo vitoriosa e caindo nos braços do herói, completamente sem roupa, ficando feliz que tinha conseguido voltar enquanto Blade dava as boas-vindas pra menina. Ela até acaba mudando seu visual completamente no dia seguinte, trazendo um ar mais calmo e delicado, com o final do nosso primeiro episódio. Muito obrigado a quem ficou até aqui, e não se esquece de dar uma moralzinha pra esse iniciante, com a sua curtida, comentário, inscrição e compartilhamento. Valeu e até o próximo vídeo! Bora continuar com o nosso anime onde o herói lendário perdeu seus poderes, logo depois de derrotar o Rei Demônio e quase ter ido de arrasta pra cima. E agora o nosso herói vai parar em uma escola de heróis, onde vai descobrir o trágico passado de Sophie, causado por ele mesmo de forma indireta. Oi! Eu sou o Chunezo e estamos de volta com o episódio 2 de Eiyu Kyoshitsu. Se quiser conferir o primeiro episódio completinho, é só clicar no card que tá aparecendo ou entrar no nosso perfil para conferir mais alguns animes diferenciados. E não se esquece de dar uma moralzinha para esse iniciante com a sua curtida, comentário, inscrição e compartilhamento, para assim você receber a parte 3 o mais rápido possível. Mas bora pro anime. No nosso episódio anterior descobrimos o segredo de Ernest sobre sua espada demoníaca. E graças à ajuda de Blade, a menina conseguiu dominar os poderes de Asmodeus, o demônio que residia em sua espada. E no nosso novo episódio temos o nosso herói em uma batalha com seus colegas que parecia mais uma brincadeira de criança, enquanto o garoto desviava facilmente. Ernest até briga com Blade, dizendo pra ele respeitar seus adversários e pelo menos tirar a sua espada da bainha. Blade nota que a garota estava um pouco diferente e a menina fica toda boba e envergonhada, enquanto o garoto tentava descobrir o que ela tinha mudado. Léo até tenta ajudá-lo, mas Blade acaba falando que não sabia, desapontando os dois. Ernest manda Blade parar de brincar com Léo e ficar de olho na Sophie, e explica que estava preocupada com a garota, já que ela sempre obedeceu ordens e nunca tomou suas próprias decisões. Porém, no dia anterior, Sophie chamou o garoto pelo seu nome, sem que ninguém ordenasse, e por isso era para ele cuidar dela. O garoto concorda e vai até a Sophie, falando que a Ernest tinha pedido para ele observar o treino dela. A menina pergunta se aquilo era uma ordem, e o garoto diz que não, e estava ali apenas para ajudá-la. Ela olha para os seus punhos e diz que isso era a única coisa que tinham ensinado ela a usar. Então Blade decide ensinar a arte da espada para a garota. Porém, eles são interrompidos pelo treinador, que falava que o treino já tinha finalizado, deixando o garoto frustrado. E no dia seguinte vemos eles treinando. Sophie fica desapontada por não conseguir cortar uma armadura mágica, e Blade explica para ela canalizar o seu espírito de combate na espada, como se ela fosse uma extensão do seu corpo, e com isso ela iria conseguir cortar facilmente. E logo em seguida nós vemos que a garota conseguiu aprender cortando várias armaduras. Ela pergunta se com isso
isso, ela poderia vencer Ernest, mas Blade diz que não sabia, já que chegar no nível da garota era bem complicado. Sophie entende e joga a espada pro garoto, partindo pra cima dele enquanto o derrubava e imobilizava, falando que assim era mais forte. Blade concorda e diz que não conseguia se mexer, mas se conseguisse não seria tão efetivo. A garota se levanta e fala que queria aprender mais coisas no dia seguinte, indo embora logo em seguida. Depois disso, Blade vai até a sala do diretor, que pergunta como ia a vida escolar do garoto. Ele conta que conseguiu fazer um amigo novo, deixando o rei bem feliz, já que até ele tinha alguém para chamar de melhor amigo. E isso era uma ótima notícia, já que o garoto atuava como grande herói desde seus 3 anos, fazendo o rei perguntar quem seria o seu novo amigo. Blade responde que tinham várias pessoas, mas recentemente seria Sophie. E o rei diz que já imaginava que ele iria se interessar pela garota, já que a garota era bem forte, porém incompleta, já que o objetivo era a forma completa da garota superar o grande herói, enquanto o garoto ficava incomodado e confuso ao mesmo tempo. O rei até pergunta se ele não sabia que a garota fazia parte do projeto Herói Artificial. Blade fica assustado enquanto o rei dizia que existia um grupo que tinha os ideais de criar um novo herói de forma artificial, colocando em prática um certo conhecimento proibido, pegando uma humana com uma certa compatibilidade com o herói, tentando manifestar o poder de forma artificial. Inclusive, esse grupo multiplicou a humana original para conseguir fazer diversos testes, e sua amiga se chamava Sophia Fanto, e o Fanto significava 12, e por isso ela era a 12ª cópia, sendo tratada como objeto por muito tempo. Blade se irrita e pergunta se ele participou desse experimento, mas o rei fala pro garoto não se preocupar, já que ele foi o responsável por acabar com essa organização e resgatar a garota, dizendo que ela estava livre, mas mesmo assim ela ainda continuou pedindo ordens. O garoto corre da sala se sentindo culpado pela garota ter perdido a sua vida normal, já que queriam criar um novo herói de forma artificial, decidindo garantir que ela iria recuperar a sua vida, mas nem ele sabia o que era ser normal, e por isso ele vai até a médica, e chegando lá, ela manda ele tirar as roupas, mas o garoto pergunta pra ela o que era ser normal, e que tipo de coisa as pessoas da sua idade faziam, e a mulher responde que finalmente ele ficou interessado nisso, mas ele podia ficar tranquilo porque ela iria ensiná-lo tudo sobre o vigor da juventude. E Blade corre dizendo que entendeu que se tratava sobre juventude. E assim ele vai até Léo perguntar o que era juventude, deixando o menino meio confuso, enquanto explicava que juventude se tratava de amor. O garoto corre novamente indo até suas amigas perguntar o que era amor e o que se fazia com quem se amava, deixando elas envergonhadas enquanto diziam que geralmente as pessoas saíam juntas. E assim o garoto entende que se tratava de encontro, indo até Ernest perguntar o que era um encontro, deixando a menina bem envergonhada. Ela explica que as pessoas passavam tempo juntas conversando e indo às compras, mas eles ainda não estavam nesse nível ainda. Porém, Blade corre novamente, enquanto falava que iria ter um encontro, deixando a garota com muitos ciúmes, enquanto ela gritava perguntando com quem ele ia sair. E dessa vez o garoto invade o banheiro das meninas, chamando Sophie para um encontro. Ela pergunta se aquilo era uma ordem, mas o garoto nega, e ela concorda. E mais tarde vemos uma equipe de investigação composta por Ernest e suas amigas para espionar o encontro de Blade e Sophie. Elas até comem um bolinho de feijão doce, fazendo Ernest entrar no clima de Shokugeki, pedindo para as meninas a chamarem apenas pelo seu nome, já que agora elas estavam unidas pela mesma causa, para garantir que o garoto não iria fazer nada de estranho. Sophie encontra Blade, dizendo que não entendia nada de encontro, mas o garoto diz que tinha estudado bastante e tinha anotado tudo no seu caderninho, bem detalhado, notando que já estavam atrasados procurando o que deviam fazer, mas Sophie segura o seu braço e diz que de início era melhor eles se moverem, enquanto o Ernest morria de ciúmes com essa baixaria. E assim nosso casal diferenciado começa a ter seu encontro praticamente
completamente normal, enquanto as meninas espionavam a todo momento, até mesmo embaixo da água. Blade e Sophie chegam na próxima missão, que seria terminar aquela água de coco com canudinho de coração juntos. Eles começam e o garoto se aproxima de Sophie, dando um pulo da cadeira, assim que suas bochechas se tocam. A menina pergunta se tinha algo de errado e diz que não podia terminar essa missão sozinha, fazendo Blade se levantar, enquanto seu coração batia forte, todo envergonhado com suas bochechas se encostando. Enquanto Ernest ia à loucura com essa pouca vergonha, suas amigas até dão um sorvetinho para acalmar a menina, cheio de coisa. Olha, eles até falam o nome desse negocinho, mas é muito complicado pra mim, tá? Mas enfim, a menina entra em modo Shokugeki diversas vezes com seu sorvetinho, enquanto perdiam o casal de vista. E assim Blade e Sophie pulam alguns prédios enquanto davam piruetas no ar para chegar na hora certa do seu próximo compromisso, em uma fonte onde Blade diz que falavam que aquela seria uma fonte lendária, mas nenhum dos dois entendia o motivo disso. E mesmo assim, a menina sorri e diz que se divertiu muito hoje, perguntando o motivo dele estar fazendo tudo isso por ela. Blade diz que não tinha um motivo específico, era apenas porque eles eram amigos. Então a menina diz que ouviu uma vez alguém falando que amigos não escondiam segredos entre si, deixando o garoto um pouco nervoso, enquanto ela dizia que tinha algo que não contou a ninguém, revelando que não era uma humana comum e tinha sido criada para ser um herói artificial, mas acabou se tornando uma cobaia incompleta e possuía aquilo que se chamava poder artificial do grande herói, podendo alterar as leis da física, fazendo um metal se mover, levantando ela no ar, enquanto dizia que não tinha o controle completo. Ela cai no chão manipulando a gravidade e Blade se levanta, enquanto ela diz que podia até mesmo parar o tempo e só podia manifestar o poder do herói lendário por 10 segundos. E conta que era o último clone de uma humana chamada Softia e o único sucesso do projeto, apesar de alguns erros. Blade escuta aquilo bem aflito e diz que nesse caso ele também não iria guardar segredos, revelando que na verdade ele era conhecido como o herói, deixando a menina de boca aberta, mas logo em seguida ele corrige, dizendo que não é chamado mais assim, já que não consegue mais usar seus poderes. Sophie diz que entendia e sentia algo familiar vindo dele, enquanto Blade começava a pedir desculpas, mesmo sabendo que isso não iria resolver nada, e entendia se ela o odiasse pelo resto da vida. Mas a menina pergunta o porquê faria isso. O garoto diz que ela só nasceu com essa maldição por culpa dele, e continua falando que nunca pediu para ser o grande herói e não teve outra escolha a não ser lutar para salvar o mundo com esses poderes que se manifestaram quando ele tinha apenas 3 anos, lutando dia após dia, sempre ficando entre a vida e a morte. E mesmo assim nem todos podiam ser salvos. Blade entra em desespero, dizendo que as pessoas se irritavam quando ele não conseguia salvar alguém, mesmo sendo impossível algumas vezes, sendo julgado diversas vezes, se perguntando o que era ser o herói, enquanto ficava retraído. E Sophie corre até ele, enquanto o garoto chorava. Ela diz que ele era o grande herói, e depois que foi salva pelo rei, ela iniciou uma jornada para descobrir quem era, e passou por diversos lugares conhecendo pessoas que foram salvas pelo herói. Ela também fala que o garoto devia ter orgulho dos seus feitos, mas Blade diz que era impossível. Sophie diz que entendia e era muito orgulhosa de ter sido criada para ser um grande herói artificial, porque queria ser como ele. Então Blade se levanta e diz que não iria deixar o seu passado como herói o incomodar, deixando a menina feliz, fazendo eles darem as mãos, enquanto ela pensava que esse era um segredo que eles compartilhavam e uma promessa entre eles. Trazendo o final do nosso segundo episódio. Muito obrigado a quem ficou até aqui e não se esquece de dar uma moralzinha pra esse iniciante com a sua curtida, comentário, inscrição e compartilhamento. Valeu e até o próximo vídeo. O herói lendário para em uma escola de heróis após perder seus poderes, decidindo largar essa vida para fazer amigos, enquanto encarava a dura realidade do passado dos estudantes. Oi!
Eu sou o Tio Nezo e estamos de volta com o anime Sala de Heróis, abrasileirado mesmo. Mas continuando, o nosso episódio começa com Blade batendo aquele prato de curry. Ernest até diz que a boca do garoto estava suja e Sophie, como uma boa amiga, limpa a boca do garoto, deixando a menina bem enciumada com essa baixaria, enquanto seus amigos chegavam pedindo para se sentarem junto com Anna, que era o apelido carinhoso que deram para Ernest. Eles se sentam e Jessica pergunta o que Blade achou da roupa nova dela e da Claire, que estava um pouco tímida, mas o garoto diz que ela deveria estar sentindo muito frio com aquela roupa curta. Mas Ernest interrompe o garoto, dando os parabéns porque eles estavam na classe avançada, então podiam se vestir à vontade. Léo até vai pra cima com seu jeito galante, deixando Jessica interessada, mas o menino diz que seu amor era por todas as mulheres. Enquanto a Ernest falava com Blade, perguntando se ele tinha ouvido falar sobre a história onde o rei estava trazendo uma criatura mágica pra escola, deixando todos assustados, mas o garoto tava bem tranquilo enquanto comia o seu prato de curry, falando que aquele velho não faria algo assim, mas ele acaba sendo surpreendido por um tremor, fazendo Blade pegar o seu prato e correr até o lugar onde vinha esse barulho, se deparando com um dragão, deixando todos assustados, enquanto os soldados estavam desesperados pedindo pra alguém chamar o rei, que era o único que podia lidar com dragões, mas Blade caminhava tranquilamente na direção da criatura com seu pratinho. O monstro fixa o olhar no prato do garoto e Blade salta, dando um cascudo na cabeça do bicho, mandando ele se sentar, fazendo o dragão ir ao chão. Todos estavam impressionados que o menino derrotou o dragão com apenas um soco, mas ele disse que era apenas um filhote, se aproximando do bichão e perguntando se ele estava com fome. O dragão abre a boca e Blade joga o seu prato dentro dela, fazendo o bichão cuspir fogo porque a comida estava muito apimentada. Aí galera, dá uma moralzinha aqui pro Tio Nezo, porque rapaz, vou confessar pra vocês que esse último mês tá sendo bem tenso. As visualizações têm caído bastante, sabe? E meu alcance tem diminuído muito, mas tudo bem, enquanto vocês estiverem aqui comigo tá tudo ótimo. Mas é isso, então deixa aí a sua curtida, comentário, inscrição e compartilhamento pra dar uma moral aí pra gente e ter a parte 4 o mais rápido possível. Mas continuando, todos estavam impressionados com o garoto que derrotou o dragão facilmente, deixando ele bem desesperado enquanto tentava se explicar, falando que qualquer um conseguiria aquilo, já que era apenas um dragão bebê. Mas dava pra ver na cara de todo mundo que aquilo era algo surreal. Mas logo em seguida o dragão começa a brilhar e encolher, se transformando em uma garotinha, que pula no colo do garoto, chamando ele de pai. Blade fica sem entender nada do que estava acontecendo, dizendo que depois ia atrás dos pais da criança, perguntando para as meninas o que tinha acontecido com o dragão que estava ali, já que na hora da transformação Blade estava de costas. Ernest fala que o dragão começou a brilhar e virou aquela menina, mas o garoto diz que era impossível. Porém, Sophie confirma e fala que a verdadeira forma da garota era o dragão, deixando Blade surpreso e Ernest furiosa, que ele acreditou rapidamente na garota e não nela. A dragãozinho pede pro garoto brincar com ela, dizendo que aquele soco foi incrível e não esperava menos do seu pai, abraçando ele toda feliz. Enquanto a noite chegava, Blade decide dar um banho na menina, se perguntando como parou nessa situação, dando o nome dela de Kushulen. Gente, como eu abrevio isso? Porque no anime eles usam as duas primeiras letras, mas se eu fizer isso, o YouTube vai dar na minha cara. Com certeza. Então vamos pular duas letrinhas e chamar ela de Shu? Bem melhor, né? Mas enfim, continuando. A menina pergunta o significado desse nome e Blade explica que esse nome era de um cavaleiro dedicado e muito forte, que cumpria suas promessas, deixando a menina muito feliz, dizendo que também conseguia manter promessas, já que dragões mantinham seus juramentos mesmo custando a sua vida. Mas eles acabam sendo interrompidos por algumas batidas na porta. Ernest entra logo em seguida, ficando envergonhada quando nota o garoto no banho, mas Blade diz que não deu tempo pra avisar pra ela que ele estava no banho, e pergunta pra garota se ela descobriu algo, e ela diz que feras mágicas eram criaturas que buscavam força, e quando eram derrotados, a sua carne apodrecia, porém com dragões era diferente, e acabavam restando fragmentos da alma deles.
como um aglomerado de conhecimento, podendo ser encarnados em outra entidade, e talvez fosse uma forma de evolução, já que eles buscavam imitar a forma do ser mais forte que o derrotou. Blade olha pra Shu e pergunta se um dragão derrotado por um humano podia assumir a forma humana, e Ernest responde que era bem difícil, já que humanos não eram capazes de derrotar uma fera tão poderosa como um dragão, deixando o garoto nervoso, falando que talvez Chuchulen tivesse sido derrotado por outro humano no passado. Ernest pergunta se ele tinha dado esse nome pra menina, e Shu surge toda orgulhosa, deixando a menina indignada com essa baixaria, batendo no garoto e fazendo o dia passar, ficando furiosa durante o almoço. Enquanto isso, Blade alimentava o seu dragãozinho. Shu diz que podia se alimentar sozinha, mas ser alimentada pelo seu pai a deixava várias vezes mais feliz. Claire até tenta alimentar a menina, mas Shu se irrita e diz que não seria amiga de humanos fracotes. E aliás, Blade era seu pai agora e deveria se preocupar com ela, dando beijinhos de bom dia e deixando ela se sentar no seu colo, enquanto dava comida pra ela, mas sem pimenta porque ela odiava pimenta. O garoto concorda e as meninas ficam indignadas com a parte dos beijinhos de bom dia, enquanto a Dragãozinho dizia que achava inaceitável o garoto ficar olhando o corpo das mulheres adultas, enquanto ia embora, fazendo ele ser julgado e condenado pelos seus amigos, ficando quietinho no canto isolado no campo de treinamento. E assim Blade chama Shu pra treinar junto com ele, deixando a menina muito feliz. Ela até diz que tinha um mega poder e não precisava de treinamento, mas a garota acaba parando quando vê os amigos de Blade se aproximando do garoto, e assim ela se afasta lentamente enquanto o garoto se virava pra falar com ela, mas notando que a menina não estava mais ali, perguntando aonde ela tinha ido parar. Mas enquanto isso, a garota caminhava observando os outros estudantes, que perguntavam se ela também queria participar, mas a menina corre dizendo que eles não eram páreos pra ela, esbarrando com Blade e indo comer junto com o garoto, toda feliz, dizendo que odiava a pimenta. E assim a noite chega e vemos a Dragãozinho dormindo, enquanto Ernest chamava o garoto pra conversar. Eles vão até um lugar onde Blade diz que os dragões bebês eram atormentados pelos pais desde seu nascimento, porém a menina viveu sozinha desde que nasceu, descobrindo que existe algo mais forte que ela no mundo, fazendo a garota tratá-lo como pai. Ernest entende e fala que ele não podia continuar fingindo ser o pai da garota. Blade diz que sabia disso, porém se ele não fosse o pai da garota, ela realmente iria ficar sozinha, e Ernest sabia como a solidão podia machucar. A garota fala que não tinha como argumentar contra isso, e agora tinha certeza que ele realmente estava decidido a tomar conta da Shu, perguntando se isso também tranquilizava Sophie, que surge das sombras, ficando feliz, indo embora logo em seguida e deixando o garoto assustado, que não tinha percebido que ela estava ali. Ernest fala que a garota também estava preocupada com Shu e encontrou ela durante o caminho até o dormitório dele. E assim a conversa termina e Blade retorna pro quarto, procurando a garota e indo até o telhado falar com ela, que dizia que olhar aquelas duas luas deixavam ela muito feliz, já que a maior era o pai e a menor o filho, e por isso estavam sempre juntas. E ela sempre as observou quando estava sozinha nas terras desoladas. O menino pergunta se ela queria fazer amigos, mas Shu responde que ele estava enganado e dragões eram uma raça muito resistente, tanto mentalmente quanto fisicamente, e por isso viviam sozinhos e morriam sozinhos. Então ela não precisava de amigos e só precisava do garoto. Blade faz carinho na menina e diz que ela era muito forte enquanto o dia passava. O garoto vai se encontrar com o rei, que pergunta se o garoto não sabia quem ele era, enquanto Blade diz que os dois eram os únicos que podiam tomar conta da garota, perguntando onde ela estava, e o rei responde que a menina se irritou e correu da sua sala, fazendo o garoto chamar ele de inútil, e estranhamente o rei gosta disso e pede pra ele repreender mais ele. Acho que o rei tem alguns gostos peculiares. Mas enfim, Blade retorna pro dormitório e se depara com Shu, brincando com seus ursinhos, imitando todas as pessoas que ela conhecia. O garoto até dá risada das imitações que ela fazia. Mas Blade começa a notar que a garota diz vários nomes que ele não conhecia, e só podia ser de todas as pessoas da escola.
iniciando uma cena de cortar o coração, quando a menina pega um boneco e imita o garoto como se ele estivesse muito empolgado que sua filha fez 108 amigos, enquanto ela se deitava sorrindo no chão em volta dos bonecos, deixando Blade triste porque ele não tinha percebido antes, enquanto caminhava ignorando Ernest e batendo a sua cabeça diversas vezes contra a parede, deixando a menina preocupada, fazendo ele parar com isso e indo do lado de fora junto com ele, pra assim eles conversarem, enquanto o garoto falava que Shu precisava de amigos, mas ele sabia que isso era muito difícil, já que o instinto dos dragões era apenas aceitar pessoas mais fortes que eles como iguais, e para ela reconhecer alguém como amigo, ele teria que derrotá-la, e não adiantaria nada se Blade derrotasse a garota, ficando triste porque não tinha como ajudá-la, mas Ernest diz que realmente não tinha como ele fazer nada, e por isso era para ele confiar nas outras pessoas, e ele não podia consertar tudo sozinho, e era injusto ela ter dependido dele há pouco tempo, mas ele não poder depender dela, então era para ele calar a boca e pedir ajuda a todos eles, fazendo os dois irem até o campo de treinamento, se encontrarem com os outros estudantes, que estavam impressionados com a Imperatriz da Chama e o garoto novo. Blade começa dizendo que precisava de um favor de todos eles, e queria que eles lutassem contra Chuchulen, sua filha que era um dragão, e precisava que eles vencessem a garota. Os alunos ficam preocupados porque não podiam ir contra um dragão, mas o garoto se ajoelha encostando a sua cabeça no chão e implorando que eles se tornassem amigos da sua filha. Ernest também se ajoelha e começa a implorar, causando um alvoroço entre os alunos, enquanto os outros alunos da sala avançada chegavam, implorando pela ajuda de todos, dizendo que também estavam preocupadas com a dragãozinho. E assim os alunos falam desesperados para eles levantarem a cabeça, porque iriam fazer tudo o que eles quisessem, deixando todo mundo feliz. Indo até o campo de batalha onde todos estavam reunidos, Shu chega em sua forma de dragão, enquanto o rei dava risada, porque estava ansioso para esse treinamento prático. A acompanhante do rei pergunta se o dragão iria reconhecer a derrota contra um grupo tão grande, e o rei diz que os dragões viam os humanos como seres que trabalhavam em coletivo, assim como as abelhas, e por isso iria aceitar a derrota, sem pensar que isso era uma trapaça. Blade faz carinho na cabeça da Shu e diz que soube que os humanos que a capturaram usaram armadilhas, para que ela não pudesse usar a sua força, mas agora ela poderia ficar tranquila, porque iria ter uma luta justa, e era para ela ver como os humanos podiam ser fortes. Ernest saca sua espada, deixando todos motivados, e trazendo o final do terceiro episódio. Muito obrigado a quem ficou até aqui, e não se esquece de dar aquela moral para esse iniciante, trazer a parte 4 o mais rápido possível. Então deixa aí a sua curtida, comentário, inscrição e compartilhamento. Valeu e até a próxima!